a Deus. O nosso tema de hoje é a fé renovada. Quem aqui já leu a história de Abraão na Bíblia? Ou já viu algum filme acerca de Abraão? O apóstolo Paulo, em Romanos 4, versículo 11, ele vai declarar que Abraão foi o pai daqueles que creem. Abraão foi o pai na fé. E quando nós ouvimos essa afirmação, que Abraão foi o pai na fé, a gente geralmente deduz que a fé de Abraão foi uma fé inabalável do princípio ao fim. A gente às vezes imagina, não, a fé de Abraão ela foi firme desde o primeiro momento até o último momento da sua vida. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente percebe que não é bem assim. Abraão passou por muitas circunstâncias na sua vida. E essas circunstâncias, essas provações, fizeram a sua fé na promessa de Deus para a sua vida e para a sua família vacilar em alguns instantes. Abraão precisou, em alguns momentos, ter a sua fé renovada pelo Senhor, porque os seus pés vacilaram. Assim como nós também podemos vacilar em tempos difíceis. A nossa fé não é contínua do princípio ao fim. Os nossos pés podem em algum momento resvalar. Mas o nosso Deus, Ele está pronto para renovar a nossa fé nele. Ele está pronto para ativar a nossa fé novamente. Mas vejamos o que a palavra do Senhor nos diz acerca desse assunto. Abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 5. Gênesis 15, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Versículo 3, ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4, então, a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai eterno, grandioso, autor da palavra da verdade, nessa noite, ó Deus, nós desejamos ouvir ardentemente a Tua voz para a nossa vida. Fala conosco, fala ao nosso coração, que o Senhor possa nesse mês da família estar abençoando grandemente as nossas casas, fortalecendo-nos na palavra da verdade. Não nos permite, ó Pai, sair daqui sem sermos ensinados, sem sermos exortados na Tua palavra, Senhor. É o que eu te oro e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Se nós voltarmos um pouquinho na história,
se voltarmos um pouquinho no tempo, a gente vai chegar até o tempo de Noé. A gente sabe que Noé teve um filho chamado Sem. E esse filho, Sem, ele recebeu a bênção de Noé. Lá em Gênesis 9, versículo 26, está escrito: ainda diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã o seu escravo. Aqui, Noé libera uma bênção sobre a vida de Sem. E para quem não sabe, Abraão era descendente de Sem. Então a promessa de Sem, ela vai percorrer, vai chegar até Abraão. E Abraão agora com 75 anos de idade, Deus o tira de uma terra de idolatria, uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Era lá que Abraão vivia. E Abraão recebe do Senhor um chamado que mudaria a sua vida, um chamado que mudaria a história da sua família e a história de toda a raça humana. E a palavra diz que Abraão creu na promessa de Deus. E ele foi para onde o Senhor lhe ordenou, foi para Canaã. E o Senhor deu a Abraão uma promessa de uma numerosa descendência, contrariando completamente as circunstâncias. Uma pessoa de 75 anos normalmente não pode gerar filhos. Isso é uma impossibilidade biológica. Mas contrariando todas as circunstâncias, Deus promete a este homem uma numerosa descendência. E mesmo sendo ele o pai da fé, a gente percebe na história, se você já leu a história de Abraão em Gênesis, você vai perceber que a fé desse homem não estava pronta e acabada. A fé de Abraão, assim como a nossa, ela estava em formação, ela estava em construção. Em determinados momentos, a fé de Abraão vacilou. E essa fé precisou ser renovada. Mas a nossa esperança é que o Senhor renova a nossa fé em tempos difíceis. O Senhor revigora, o Senhor alimenta a nossa fé em tempos difíceis. E o texto mostra de que maneiras o Senhor renova a nossa fé em tempos difíceis. A primeira maneira do Senhor renovar a nossa fé é encorajando o nosso coração, é nos dando ânimo no tempo difícil. Abraão, ele teve uma fé inicial. A palavra diz que ele recebe o chamado do Senhor, e o chamado era para ele sair da sua terra, sair dos seus parentes, e ir para uma terra que o Senhor iria direcionar. Vamos ler lá em Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, verso 1. Eu vou dizer a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse foi o chamado. Saia da sua zona de conforto, de onde você está, e vai para onde eu te mostrar. E Abraão também recebe não só um chamado, mas ele vai receber uma promessa da parte de Deus, versículo 2.
farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Essa é a promessa. Eu vou fazer de você uma grande nação. Um homem de 75 anos que até então não tinha tido filhos. Que promessa! Que promessa maravilhosa! E a palavra diz que Abraão creu e obedeceu o chamado do Senhor, versículos 4 e 5, Gênesis 12, 4 e 5. Então, versículo 4, Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, sua mulher, e seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então Abraão ouve a promessa, ouve o chamado do Senhor e ele vai, ele obedece, pega tudo que é seu, mulher, sobrinho, que era o que ele tinha, cachorro, gato, papagaio, e vamos embora. Vamos para Canaã. Mas irmãos, atenta para cá. A promessa, ela passa pelo teste do tempo. A promessa não se cumpre na hora que nós queremos. A promessa, ela vai se cumprir na hora que Ele quer. Não é no nosso tempo. Quando ele começa a sua jornada, como disse o texto em Gênesis 12, 4, Abraão não era mais um rapazinho. Não era um jovenzinho de 20 anos. Era um senhor de 75 anos de idade. Já não tinha mais tanto tempo assim pela frente. A palavra diz que quando passa dos 70, quando passa dos 80, a nossa vida é só enfado e canseira. Passou dos 70, como se fala por aí, dobrou o cabo da Boa Esperança, já era. Não tem mais tanto tempo assim, nós sabemos disso. Então ele foi chamado já com 75. Não era um rapazola. E o tempo foi passando, ele foi chamado por Deus, teve a promessa, passaram-se os anos e a promessa não se cumpriu. Entre o capítulo 12 e o capítulo 15, se passam mais de 20 anos de história. Abraão agora já estava próximo dos 95. E a promessa não havia se cumprido. Se com 75 já era difícil, com mais de 90, pior ainda. E com certeza, com esses desafios todos, a fé de Abraão começou a esfriar. A fé de Abraão começou a esmaecer. E com certeza, assim como acontece conosco, às vezes nós pensamos, será que a promessa foi mesmo de Deus? Não é assim? Passou 10, 15, 20 anos, nada aconteceu. Será que a voz que eu ouvi foi de Deus mesmo, ou foi da minha cabeça, ou foi do meu coração? Será que eu não inventei esse negócio de mim mesmo, de sair da minha terra, de ser uma grande nação? As dúvidas começam a surgir. Será que Deus esqueceu da promessa que Ele fez? Se passaram 20 anos e nada aconteceu. Eu lembro que quando Deus falou comigo pela primeira vez a respeito do ministério na palavra, foi há muito tempo atrás.
Eu nem sonhava em fazer seminário, eu nem sonhava em pastorear a igreja. Talvez naquele momento era a coisa que eu menos queria fazer da minha vida. E houve um espaço de anos entre o primeiro chamado de Deus e a minha entrada no seminário. Anos se passaram. E chega uma hora que você até esquece o chamado. Fala, isso não é para mim não. Isso aí foi da minha cabeça, isso aí não foi chamado de Deus. Mas quando Deus tem um chamado, pode passar o tempo que for, Ele vai realizar, Ele vai cumprir. E Deus então, vendo que Abraão estava agora com a sua fé abalada, Deus alimenta a fé de Abraão. Primeiro, no capítulo 15, versículo 1, veja lá comigo. Capítulo 15, verso 1, vamos ver a parte A do verso 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Abraão precisava desse encontro com Deus nesse momento. Quando a fé dele já estava indo embora, Deus aparece. Opa, peraí. A palavra do Senhor veio a ele em uma visão, na hora que ele precisava, no exato momento que a sua fé estava indo embora. E o Senhor se revela para ele, tirando o temor do seu coração, tirando as dúvidas que estavam no coração dele. Deus fala o quê? Não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo. Eu sou aquele que cuida de você. Não tenha dúvidas da promessa. Eu estou cuidando de ti. Eu estou te guiando ainda. E quando eu leio essa passagem, eu lembro do rei Davi. Grande salmista Davi. Davi era um homem que, diante das provações, ele lembrava de uma coisa muito importante. Deus está cuidando de mim. Deus é o meu escudo. Vamos ler o Salmo 3, versículo 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. A confiança do rei Davi não estava no seu exército, não estava nas suas armas. A confiança do rei Davi estava no Senhor. O Senhor é meu escudo. Quando eu ouço essa palavra de Deus para Abraão, eu também lembro do Senhor Jesus. Quando os discípulos estavam numa embarcação no mar revolto, e Jesus vai até o barco andando por sobre as águas, aqueles homens ficam aterrorizados de medo, é um fantasma, gritaram eles. Em Mateus 14, 26 e 27, mas Jesus se aproxima, e antes do Senhor Jesus acalmar o mar, o Senhor acalma o coração dos homens. O Senhor diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse é o nosso Deus. Quando você está frustrado, abatido, sobrecarregado, com medo no coração, o Senhor é aquele que vem com uma palavra e fala: não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu estou com você o tempo inteiro. E o Senhor também mostra para Abraão que ele não havia se esquecido da promessa que ele fez. No versículo 15, na parte final, o Senhor declara para ele: grande será a sua recompensa. O Senhor dizendo: eu lembro da promessa, eu não esqueci não.
tua descendência vai ser grande. Então, talvez a promessa que o Senhor fez para a sua vida, para a sua família, ainda não tenha se cumprido. Talvez a tua fé nesse momento esteja esfriando. Mas nessa noite, agora, o Senhor está falando conosco, por meio da pregação da palavra. O Senhor está dizendo para nós: não tema. Eu sou o teu escudo. Eu não esqueci da promessa que eu fiz para a sua vida. E a segunda maneira do Senhor renovar a nossa fé em tempos difíceis é revelando a sua vontade. Abraão, por diversas vezes, teve uma fé vacilante. Irmãos, a nossa fé, como eu falei no início, ela não é estática. Quem dera se a nossa fé fosse contínua. Se a gente começasse a nossa vida cristã e terminasse com a fé tinindo, ia ser uma bênção, mas não é assim. Não é assim. Com o passar do tempo, na carreira da vida cristã, alguns são abalados, alguns são frustrados, alguns se aquecem na fé, outros esfriam. Alguns se apegam mais a Deus, outros abandonam. E em diversos momentos a fé de Abraão foi uma fé vacilante. Quando ele mente para o rei do Egito, em Gênesis 12, de 11 a 13, onde ele chama a sua esposa e combina com ela: olha, vamos mentir para o rei do Egito. Você fala que é minha irmã, para que ele não me mate. Quando ele faz isso, ele está mostrando o quê? Que ele não confiava em Deus, ele confiava no estratagema dele mesmo. Eu vou inventar uma mentira para poder ter a minha libertação. Isso prova que ele não confiou no Senhor, confiou na mentira dele. Foi vacilante. Quando ele tem um filho com a sua serva Agar, a egípcia, em Gênesis capítulo 16, ele novamente mostra que ele não cria totalmente no Senhor. Ele quis montar novamente uma estratégia dele para a promessa se cumprir. O Senhor prometeu que vai me dar um filho, a minha esposa não pode ter, vou ter com a minha serva. Então ele inventou um mecanismo da cabeça dele para que a promessa viesse a se cumprir. Não confiou em Deus. Fé vacilante. E esse homem, então, começa a apresentar soluções indevidas. Irmãos, toda vez que a nossa fé vacila, a gente tenta resolver as coisas do nosso modo. Atenta para isso. Eu vou repetir essa frase. Toda vez que a nossa fé vacila, a gente começa a tentar resolver as coisas da nossa maneira. Quer ver uma coisa? Adão e Eva, quando eles desobedecem a Deus, eles descobrem que eles estão nus, o que é que eles fazem? Tentam resolver da maneira deles. Como? Vamos fazer uma roupa com folhas de figueiras. Gênesis 3:7. Uma roupa que não cobria nada. Indo para 2 Crônicas 16, versículos 2 e 3, vai dizer que o rei Asa de Judá, quando ele foi perseguido pela nação de Israel, pelo reino do norte, em vez de ele se voltar para Deus e confiar no Senhor, não, ele faz uma aliança com o rei da Síria. Por ele não confiar em Deus, ele vai tentar resolver as coisas do jeito dele, faz uma aliança indevida com o rei da Síria. Abraão, quando ele vê que já está ficando velho e não tem filhos,
Em Gênesis 15, versículo 2, ele apresenta a sua solução para o problema. Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Versículo 3. Ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Ainda está colocando dentro da parede, né? Olha, Senhor, tu não me deu. Já passou o tempo e não aconteceu nada. Tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Eu vou dar a solução, então. Se o Senhor não fez, deixa que eu vou fazer. É assim que nós fazemos, irmão. É exatamente isso que nós fazemos muitas vezes. O tempo passou, a promessa não se cumpriu, Deus não fez, deixa que eu faço. Deixa que eu vou resolver. Só que uma coisa muito importante, geralmente, a nossa solução, esse jeitinho que nós damos, né? Deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu dar aqui uma forcinha para Deus. Geralmente, quando nós agimos de acordo com a nossa solução, a consequência é desastrosa. As folhas de figueira de Adão e Eva não cobriram absolutamente nada. Foi preciso Deus matar um animal e cobri-los. Aí sim, a cobertura foi verdadeira. A aliança que o rei Asa fez com a nação da Síria mostrou fraqueza diante daquele rei, que depois se levantou para atacar Judá. O final foi desastroso. E Ismael, o filho de Abraão com Agar, a solução mirabolante que ele deu para o problema, se tornou o pai dos árabes, uma nação que contende com Israel desde sempre. Solução desastrosa. Sempre que o homem se mete para fazer as coisas de Deus, a solução dá errado. O final sai desastroso. Mas o Senhor mostra para Abraão qual era o seu plano. Irmãos, a palavra diz que é impossível nós sondarmos a mente de Deus. Vamos lá para Romanos 11, de 33 a 35. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? É impossível saber, conhecer plenamente a mente de Deus. Nós não temos esse poder. Mas também é verdade que Deus revela o que Ele vai fazer aos seres humanos. O Senhor, quando vai agir em nossa vida, Ele mostra o que Ele quer fazer. Vamos para Amós 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus, Ele mostra o que Ele quer fazer com muita clareza. A palavra de Deus nos revela a vontade do Senhor o suficiente para nós sabermos. Está aqui. Deus não faz nada escondido. A vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa está aqui. Já está revelado. Já está claro aquilo que Ele quer para nós. Já está claro o modo de viver que Ele quer para nós, está aqui. Deus não faz nada escondido, para que ninguém saiba. E Deus não deixou Abraão na dúvida com relação à sua vontade. E a vontade do Senhor era que Abraão tivesse um herdeiro biológico
Alguém nascido do seu sangue, da sua carne, não era o seu servo, por melhor que ele fosse. Ele devia ser um rapaz muito honesto, muito correto, muito obediente, mas não era essa a promessa de Deus. A promessa do Senhor era um filho nascido de carne, de sangue. Gênesis 15, versículo 4. Diz o Senhor para Abraão: o seu herdeiro não será esse, não será o Eliezer. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Tu vais ter um filho com mais de 90 anos de idade. Essa é a promessa. E o Senhor, por meio da sua palavra, revela, irmãos, qual a sua vontade para a nossa vida, qual a sua vontade para a nossa família. E muitas vezes, assim como fez Abraão, nós não confiamos na palavra do Senhor, nós não confiamos no que Ele diz para a nossa vida. A gente quer agir segundo o nosso próprio entendimento. A palavra diz assim, mas não é bem assim, eu vou fazer assado. Aí dá errado. Eu tenho conversado com muitas pessoas acerca disso. Façamos o que está na palavra, irmão. Não inventa nada. Não inventa marmota. A vontade do Senhor está aqui. Às vezes Deus revela, Deus já revelou, mas a gente quer fazer de outro jeito. E quando nós agimos de acordo com o nosso coração, as consequências são desastrosas. Mas quando nós agimos de acordo com a palavra, aí nós somos abençoados. E a terceira maneira do Senhor renovar a nossa fé em tempos difíceis é nos fazendo sonhar os seus sonhos. A mente de Abraão, ela estava limitada até então. Quando Deus começa a falar com ele, ele estava dentro da sua tenda. E dentro da tenda, essa informação dentro da tenda, ela transmite a ideia de limitação, de pensamento limitado. O que é que você enxerga dentro de uma tenda, irmão? Paredes e um teto. A tua visão é completamente limitada. E quando eu ouço essa palavra de Abraão, eu lembro de Pedro. Pedro foi convidado pelo Senhor a andar sobre as águas. Ele fala assim: se és tu, Senhor, manda eu ir até aí. E Jesus diz: vem. E Pedro desce do barco e começa a andar. Enquanto a visão dele está no Senhor, está tudo certo, ele está andando sobre a água. Quando ele olha para a circunstância e vê o mar bravio, vê os ventos batendo, as ondas levantando, ele opa, e começa a afundar. A sua visão saiu de Jesus e começou a ficar na circunstância. Perdeu o foco do Senhor. Ele afundou. Abraão, diante das circunstâncias, diante da sua idade avançada, da idade avançada da sua esposa, diante do tempo que se passou e a promessa não se cumpriu, a sua visão começou a limitar, começou a desfocar. Mas Deus é aquele que expande a nossa visão. No versículo 5, a palavra diz que o Senhor levou para fora da tenda. Gênesis 15, 5. Dentro da tenda, a sua visão era limitada. Deus faz ele ir para fora. Então veja bem, primeiro Deus tira esse homem do local que estava limitando o seu coração, que estava obscurecendo o seu coração. Tira ele da terra de Ur dos Caldeus. Lugar de idolatria,
lugar de falsos deuses. Por fim, Deus tira esse homem do lugar que limitava a sua visão de dentro da sua tenda. E ao levar Abraão para fora, o Senhor dá uma ordem para ele: olha para o céu. Olha para o céu. Então aqui tem um contraste entre olhar para a tenda e olhar para o céu. Olhar para a sua própria tenda mostra a limitação dos projetos humanos. Olhar para a tenda sou eu tentando resolver tudo pela minha própria força, segundo as minhas ideias. Mas olhar para o céu é olhar para a grandeza de Deus, é olhar para o projeto de Deus, para a promessa de Deus. Tira o olho da tenda, olha para o céu. Isaías 55, 8, 9 nos diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha para o céu. E o Senhor dá uma outra ordem para ele: olha, conta as estrelas. Conte as estrelas. Eu estava pesquisando sobre isso. Por meio de cálculo matemático, chegou-se à conclusão que você, diante de um céu limpo, pode ver entre 2.500 e 3.000 estrelas, a olho nu. Ninguém foi contar. Isso é estimativa matemática. Deus manda ele contar as estrelas. Isso dá a ideia de infinidade. Com certeza Abraão perdeu a conta. Em algum momento ele parou de contar, não dá mais. Para contar olho nu não tem como, no céu aberto, no céu limpo não tem como contar. Em algum momento você vai se perder. E isso dá a ideia de infinidade. E o Senhor prossegue no versículo 5, Gênesis 15, 5, assim será a tua descendência. Deus leva Abraão a sonhar os seus sonhos. Ele tinha uma promessa para a vida de Abraão em Gênesis 12, 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Essa era a promessa. Quando ele apresenta o seu servo como solução, é um sinal de que ele havia deixado de sonhar com a promessa de Deus. Quando ele fala, olha, Eliezer vai ser meu herdeiro, ele já parou de sonhar. Já parou de crer na promessa. Mas quando o Senhor manda ele contar as estrelas e declara, assim será a sua descendência, o Senhor o leva a voltar a sonhar, a voltar a crer na promessa. E às vezes, irmãos, nós nos distraímos, olhando para as circunstâncias, olhando para o tempo que está passando, e nós perdemos o foco da promessa de Deus. Nós paramos de sonhar os sonhos do Senhor, porque o tempo passou e nada aconteceu, porque eu quero que se realize no meu tempo e não aconteceu. Eu começo a parar de sonhar. Mas o Senhor quer que nós olhemos para o céu. O Senhor quer que nós voltemos a sonhar os seus sonhos, que nós voltemos a acreditar na promessa. Então, do que nós expomos aqui nessa noite, meus irmãos,
Abraão tinha uma promessa da parte de Deus. Ele creu no início, mas devido às circunstâncias, a sua fé foi esfriando, foi esmaecendo. Mas o Senhor renovou a fé de Abraão. E talvez nesse momento, devido às circunstâncias, a sua fé nas promessas do Senhor, para a sua vida, para a sua família, esteja esfriando. Talvez agora você não esteja crendo mais, não esteja sonhando mais. O tempo se passou e nada aconteceu. Mas assim como Deus renovou a fé de Abraão, o Senhor também renova a nossa fé. O Senhor renova a minha fé, o Senhor renova a tua fé. O Senhor tira o medo do nosso coração. O Senhor é aquele que vai para você e fala: não temas. A promessa vai se cumprir. A tua descendência vai ser grande. O Senhor é aquele que nos revela a sua vontade por meio da sua santa palavra. O que Ele quer para nós não está oculto, irmão, está aqui. E o Senhor renova a nossa fé, nos fazendo sonhar de novo os seus sonhos, nos fazendo olhar para o céu, tirando nossos olhos da tenda que limita e ampliando a nossa visão. E como é que esse texto termina? Versículo 6. Gênesis 15, 6. O texto fecha declarando: Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. A fé dele foi renovada. A esperança voltou para o seu coração. E voltou a crer na promessa do Senhor. Querido, que a sua fé nessa noite também seja renovada. Que a minha fé nessa noite seja renovada. Que eu e você possamos voltar a crer na promessa de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Que nós possamos voltar a crer no que a palavra diz para a nossa casa, para os nossos parentes, para a nossa família. Que nós possamos voltar nessa noite a sonhar o sonho do Senhor.